que se refletiu em um livro, ou foi um livro que surgiu primeiro para que as pessoas possam aprender a lidar com esse momento dentro da família, com as crianças? Né? Bom, a crise está afetando todo mundo. Todo né? mundo. É uma coisa que atinge, às vezes a gente ignora a criança, mas a criança é um grande consumidor e a criança é um multiplicador no lar. Então você ensinando a criança, ela vai levar aquele conhecimento para o pai, para a mãe, e tem mais influência às vezes do que um estranho. E a criança pede as coisas, não compreende às vezes a situação, e quantas vezes a gente vê o pai e a mãe comprando o que não pode, Verdade. porque os filhos, os adolescentes ficam pedindo e exigindo, porque veem as outras crianças tendo aquilo, e também querem ter. E não sabem a dificuldade que é para realizar aquele gasto, às vezes, sem condição. É o meio influenciando, né? Um celular de última geração, é um brinquedo e outras coisas. E eu tenho recebido muitos pacientes, pais, crianças e jovens que estão vivendo essa situação financeira com sérios conflitos em casa. Né? Então surgiu a ideia de fazer o livro, que é o Frederico o Rico que queria ficar rico, contando a história através de uma fábula, porque uma historinha a pessoa aceita bem. Como Jesus nos ensinava por parábolas, quando a gente conta uma história, fica mais fácil da pessoa aceitar. Cada personagem desse livro são pacientes que existem de verdade, passando por diversos conflitos. É um livro agradável e que dessa forma ninguém tem defesa. É fácil de ler. Didático, né? Porque existem apostilas do governo sobre educação financeira, um projeto do governo desde 2010, mas que na prática não está funcionando porque não é uma leitura agradável, né? E para prender a atenção de criança, você tem que fazer isso de uma forma divertida. Verdade. E aqui no livro, né, é um livro para quem tem coragem de mudar. Mudar de que forma? Porque a gente às vezes tem na cabeça certos conceitos. Então meu pai, por exemplo, ele tinha um conceito de não falar nenhum problema financeiro em casa. Então a gente não sabia o que estava se passando com a vida dele, e ele queria manter o padrão de vida. Então mesmo sem ter condições, aquele supermercado era sempre o mesmo. Porque ninguém podia perceber que tinha alguma coisa errada. E a gente, como criança, achava que estava tudo bem. Quando aconteceu o problema financeiro lá na frente, já tinha ficado enorme. Se ele tivesse conversado conosco, se tivesse mudado, né? Porque para mudar tem que ter coragem. Verdade. Não teria chegado ao ponto que chegou. Não existia esse livro na época dele, né? Eu queria que meu pai tivesse lido o livro do Frederico, e eu também, quando criança, queria ter lido. Eu teria entendido melhor a situação. Agora, é fruto de tua experiência, né, como professor, como médico terapeuta, enfim. Mas existe um padrão a ser seguido? O livro mostra isso? Ou a pessoa vai ler o livro e, de repente, desse livro é que vai adaptar Exatamente. determinadas situações da sua vida? São várias situações. Então, o personagem principal é um burrinho, que é filho de uma família que perdeu tudo que tinha, estava endividado, perderam a casa, eles tinham herdado um grande dinheiro, mas não sabiam administrar a fortuna e foram morar embaixo de uma mangueira. E o casal vivia brigando por causa do dinheiro, por causa da crise. O pai trabalhava de sol a sol e não conseguia pagar as contas. Então o Frederico, que já tinha tido uma vida boa, resolve fugir de casa para ficar rico. E nesse processo de fugir de casa, ele vai encontrando várias situações e vários personagens, cada um com problemas diferentes que as pessoas se identificam, né? E ele mesmo vai sentir a atração por ganhar dinheiro fácil. Então vai ter situações que vai vir gente do mal oferecer para o Frederico, que é um rato vagabundo, que é perigoso pra caramba, oferece para ele pirâmides financeiras, oferece coisas ilegais para fazer, para ganhar dinheiro fácil, que é o arrastamento dos jovens nas escolas, né? Hoje nós temos dentro da escola, infelizmente, o crime organizado aliciando crianças. No nosso tempo, eu digo isso que acredito que somos da mesma geração, o perigo era fora da escola, né? É verdade. Assim, olha, cuidado com o estranho, cuidado com quem chegar oferecendo alguma coisa, né? Hoje em dia não, está dentro da sala de aula, coleguinhas, são pessoas que convivem, né?
o perigo está mais próximo. Eu falo com meu filho que a escola é o reflexo da sociedade. Né? Ali na escola ele vai viver todas as situações que ele vai viver na vida depois que ele sai da escola, só que com uma certa proteção. Né? A escola ainda tem alguma proteção ali dentro dos mestres, ainda tem uma segurança que na vida lá fora ele vai ter que se virar sozinho. Então, essa é a linha de raciocínio. Né? Doutor Demartino, fala um pouco sobre... a gente vive num padrão de vida, né? A gente também um padrão estipulado pela sociedade, um padrão de comportamento, melhor dizendo. O livro ensina a questionar isso. Sim. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Onde tudo é direcionado para o consumo. Felicidade está aí. Se você não tiver o... Se você está triste... Vai agora o celular. Se você está triste, vai no shopping e faz a shopping terapia. Isso. O problema da shopping terapia é o seguinte, você está triste, você vai lá e compra uma camisa nova. Aí quando você chega, todo mundo fala assim, camisa nova, hein? Chama a sua atenção, mas no dia seguinte ela não é mais nova. E você vai ter que comprar outra camisa nova para conseguir atenção. Então aquele mal que está dentro de você não foi resolvido. Não adianta a gente pendurar um monte de coisas externas se dentro da gente, se o nosso coração está sofrendo. O valor verdadeiro é o que tem dentro de nós. Seja rico, seja pobre, com dinheiro ou sem dinheiro, você é uma pessoa especial. Você não precisa daquilo para ser notado. Então o objetivo, Frederico vai descobrir isso e outros personagens também vão descobrir essa diferença, né, através da vida e de ver o que realmente é importante. Porque hoje, diante da crise, quando a gente vê uma coisa, a gente tem que fazer 3 perguntas. Eu quero isso? Se a resposta for sim, eu preciso disso? Se a resposta for sim, eu posso comprar isso? Né? Então eu quero, eu preciso e eu posso. Se as 3 respostas forem sim, aquilo não vai lhe prejudicar financeiramente. Isso não serve, é claro, para coisas de saúde. Porque às vezes você precisa de um remédio, não tem condição financeira e vai ter que comprar o remédio a si mesmo. Eu digo para os bens de consumo normais. Né? Agora, isso se aprende, você falou aí dessa matéria, né, educação financeira, que na prática não funciona dentro das escolas. Né? Onde se aprende isso, então? Então, é importante começar com a criança desde cedo. Então, por exemplo, uma forma de ensinar a criança a mexer com dinheiro é estipular a mesada. É levar a criança ao supermercado, para que você ensine ele a consumir, a ver o tamanho da embalagem que é melhor ser comprada, porque às vezes a embalagem maior é mais barata do que 2 pequenas, a ver o preço do quilo. É comum a pessoa chegar no supermercado e só olha o preço total da embalagem, não vê o valor que ele está comprando pelo quilo. E se levar a criança desde pequeno e explicar, ela vai aprender isso. Porque a criança tem uma ilusão. Porque geralmente algumas pessoas têm um trauma de levar e ter aquele... Da criança querer. Querer e não leva. Mas é uma situação também de E aí ensino. abre aquele berreiro, Você pode chegar e dizer assim, olha, você pode levar uma coisa, até o valor X. Você escolhe. Aí é comum, às vezes, a criança pegar um biscoito recheado, coloca no carrinho e lá na frente ele quer o iogurte. Aí você vai falar, escolha ou o biscoito ou o iogurte. Então ela tem que aprender a ceder, né? A aprender a esperar. Porque hoje ninguém quer esperar nada, hoje é tudo muito rápido, né? Não existe a ideia de guardar o dinheiro. Então fazer o cofrinho para a criança aprender a poupar, a esperar, né? Parte da mesada tem que ser guardada, a outra parte da mesada ela pode usar. Se ela guardar, ela vai poder ter uma coisa melhor lá na frente. E isso acaba refletindo no adulto, porque quantas pessoas hoje não têm nenhuma reserva financeira? Acontece um problema e ele não tem de onde tirar. Né? Toda hora acontece problema na nossa vida, imprevisto, não é verdade? Isso. Você está falando aí, eu me lembrei que no período de início das aulas, né, de compra de material, tem até alguns psicólogos que dizem, não, é importante levar a criança, né, para que ela esteja já lidando. Outros dizem, olha, é complicado porque talvez ela escolha o que tenha lá o bonequinho dela, né, do filme,
e aí é muito mais caro, e como trabalhar isso tem que ser preparado antes. Então isso é com material escolar. Material escolar é né, dos itens dessa educação financeira. Sim, né? mas é uma questão de cultura. Não sei se você viu um vídeo que viralizou um tempo atrás, que era uma calça de R$300, que a mãe, bem numa situação financeira bem precária, falava assim: eu não posso comprar uma calça da minha filha porque com a Bolsa Família, porque a calça que a minha filha quer é mais de R$300. Fizeram até música com isso. Então, às vezes, você vê uma pessoa que quer uma coisa só porque tem um rótulo ou uma marca. Um tênis caro, um celular caro, né? Que não precisa de tudo aquilo. A pessoa quer viver um padrão que vai colocar ele em complicações financeiras. E essa transformação é um pouco demorada, porque na sociedade, às vezes, a gente julga pela embalagem. É verdade. Julga quase sempre, né? Ou sempre. Agora, pelo que eu estou vendo aí, o livro não é para criança, não é para adulto, né? Certo. Aquele, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Primeiro é para o adulto ler e passar para os filhos, ou vice-versa? As duas coisas. As duas Esse coisas. livro aí tem O Segredo da Mente Milionária, tem o livro Pai Rico e Pai Pobre. Os dois estão aí dentro desse livro, de uma forma agradável. Então, ele é corrido para uma criança. Se a criança ler a história do Frederico, uma criança de 7, 8 anos, ela vai entender perfeitamente. Mas há momentos que a história para com lições financeiras para jovens e adultos. Mas a criança salta. Então eu vejo assim, o depoimento das crianças, eles leem, adoram a história do Frederico, sabem contar. Quando chega essa situação mais complexa, eles pulam, porque eles não estão vivendo aquela situação, sabe? Não foi passada para eles. Mas né? é importante porque os pais têm aprendizado com isso, né? E uma coisa reflete na outra. Agora, sempre ao longo da formação da criança existe aquele momento da... seria mentira muito forte, né? Mas de talvez não contar toda a verdade, né? As famosas perguntas: não, olha, quando você crescer vai entender, ou tenta manipular com outra forma. Se você for analisar, é mentira. Numa situação financeira, o pai também deve tentar esconder isso ou falar a Você realidade? vai explicar conforme o grau de entendimento da criança. É igual quando uma criança muito pequena pergunta como ela nasceu. Cegonha não existe mais, né? Não sei se passam ainda, né? Tem a história da cegonha, já achou dentro do repolho. Pronto, ainda isso é passado Cheio ainda. numa caixinha de sapato. Enfim. Aí depois vai Você crescer, dizendo: vai olha, entender. papai colocou a sementinha na mamãe, e vai se tornando uma explicação mais complexa. A situação financeira é a mesma coisa. Olha, o papai está com pouco dinheiro agora, então agora a gente não pode, assim que as coisas melhorarem, a gente vai fazer isso. Porque a criança, ela vê o pai enfiar o cartão de crédito na máquina e tirar dinheiro. Ela vê fazer o cheque e trazer aquela coisa. Trazer o que ela Então quer. ela não sabe que tem que ter um dinheiro de lastro lá dentro da máquina, lá dentro do sistema do banco, para poder sacar. Ela acha que é só enfiar o cartão e comprar. O cartão E isso tem que ser milagroso, explicado. né? Isso Cartão tem que ser milagroso. explicado. E tem que ter o dinheiro, porque o cartão é só um símbolo daquilo, né? Eu estou vendo que o livro é para adultos também. Porque eu falava com a minha mãe assim: mamãe, por que você está dando um cheque de 50? Dá logo um de 300 e pega o troco. Eu achava que o cheque não tinha que ter um limite, ela podia fazer quanto quisesse. Agora isso não confunde a família, não? Porque os pais dizem muito o seguinte: olha, eu tive uma vida sofrida e quero dar o melhor para o meu filho. Já que eu não tive, vou transferir tudo isso para o bem-estar dele. É muito comum, por isso que existe um ditado que diz assim: pai fazendeiro, filho doutor, neto sapateiro. Né? O pai não teve estudo, quer dar estudo para o filho, aí o filho é doutor. Aí o filho quer dar uma vida fácil para o filho dele, e o filho dele com a vida fácil não quer nada com nada e vai ser sapateiro. Não que seja uma profissão menor, toda profissão é honrosa, mas para dizer assim, que às vezes facilidade demais deixa a criança sem aquela força de perseverar, né? O que a gente conquista com esforço, a gente valoriza mais, geralmente. E aí vai criando esses bons hábitos, né, na formação. Tudo que vem fácil, vai fácil. O livro está à disposição em livraria, faz Olha, parte ele pode do ser encontrado tratamento na livraria terapêutico. Imperatriz, né? Caso tenha esgotado, o pessoal pode pedir pelo telefone, que a gente informa onde tem o ponto mais próximo, que é 99896
3128. Vamos repetir. 99896-3128. E a gente vai dizer o local mais próximo de você ou te mandar pelo correio. E aí fica mais prático. Porque não pode ser inserido na rede pública educacional? Tem que passar por um processo, é muito complicado? Não, é só a gente ter o convite que eu faço palestras, eu vou em escolas. A gente tem até um projeto de ensino para a escola de educação financeira inserida dentro do currículo. Mas na rede pública fica mais complicado, é isso ou não? Não, basta a gente ter o convite que a gente faz o projeto educacional. Autoridade, secretário de Educação, enfim. Né? Com alegria, porque é muito bom ver o resultado. Às vezes, por exemplo, meu sogro, ele leu esse livro rápido, deitou na rede e só saiu quando terminou de ler. E ele nunca pechinchou nada na vida. Agora o homem está um perigo. Quando ele pede desconto, ele tinha vergonha de pedir desconto nas coisas, né? Você pode, né? Não foi é preparado. natural Não foi que a gente preparado. faça isso. Eu peço sempre desconto, eu sempre procuro comprar à vista. Eu vejo sempre qual é a condição mais vantajosa naquela situação de compra. Se eu tenho que fazer a compra, todo mundo deveria fazer isso. A crise está servindo até para reflexão, né? Está servindo para que você possa se readequar, né? Sim. Isso em matéria de empresa, na vida familiar e nada melhor também na questão de passar para os filhos essa educação financeira. Né? E é importante, assim, que a família, ela passe para os filhos que o dinheiro não é tudo. Então, toda a história do Frederico é montada em ética. Prosperidade com ética e honestidade. A ideia é você vencer com honestidade, porque a gente vê o tempo todo, né, na televisão, nos escândalos, Ser esperto. as pessoas enriquecendo desonestamente. Ser esperto. O projeto não é esse. Né? Porque hoje em dia quem é honesto é bobo. É isso aí. Né? Esperto é se dar bem, fazer qualquer coisa para... E a gente está vendo que muito esperto aí está se dando mal. Um dia a casa cai. E quando você constrói as coisas com desonestidade, Deus também não ampara isso. Não é um bem abençoado. Então a vida vai acabar te tirando essas coisas lá na frente. Está ligado essa questão financeira também com religião? Não. É algo socialista, não? O livro não tem nenhuma vinculação política, ideológica. Com a parte religiosa, não. Ele fala só dessa parte de prosperidade mesmo, mas com valores de honestidade. Né? Você aprender, às vezes, a gerar uma renda secundária, fazer uma renda extra, a fugir de armadilhas, porque não existe dinheiro fácil, não é verdade? Se cair um saco de dinheiro do céu na sua cabeça, provavelmente você vai morrer, porque ele vai cair muito pesado, acelera e a pessoa morre. O dinheiro tem que ser conquistado. E não foi do céu que caiu literalmente, foi algum avião, algum helicóptero, Veio de alguém, né? Veio de alguém, né? Países desenvolvidos já trabalham isso constantemente, né? Nessa questão desde cedo, né? Aqui no Brasil não. Por isso que as pirâmides aqui prosperam tanto, né? As pessoas entram com essa... Tem histórias de pessoas que venderam apartamento, o único bem que tinham para investir nessas coisas que aconteceram aí no ano passado, no Bebebom, né? E perderam tudo. Na década de 90 aconteceu muito isso. E aqueles que saem na frente se dão bem, né? Acho que estão no topo da pirâmide. E a pirâmide acaba desabando. E aí que chega por último, quebrado. Mas até a pessoa que entra, sabendo que é uma pirâmide, ela está mal intencionada, né? Isso. Porque ela sabe que vai cair. Ela é esperta. E que ela vai lucrar tirando dos outros. Isso aí. É um grande desonesto. Ok, doutor Bernardino, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Aproveito para repetir o telefone de contato, enfim. Então, o nosso telefone é 9896-3128. E o que eu queria dizer a todos é que, independente da sua situação financeira, a sua situação ela pode melhorar. Se você está desempregado, não se acomode nessa situação. Procure uma forma de ganhar um dinheiro, de fazer uma renda extra honestamente. Se você perder uma posição no seu emprego, aceite uma outra posição que ganhe menos, até você encontrar uma coisa melhor. Eu vejo muito acontecer isso, a pessoa não aceita ganhar menos e fica parado, passando extrema necessidade. Converse com a sua família, explique as situações, porque quantas pessoas às vezes passam um problema enorme sozinho e vão ter problemas de saúde. Seus filhos são o seu tesouro. Você tem que dar exemplo em casa, porque não adianta você ensinar uma coisa e fazer outra. Né? Tem gente que fala assim, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Né? E o melhor exemplo é a sua atitude.
Então você, sendo transparente no que você faz, você vai ser respeitado, mesmo com seus defeitos. Porque ninguém é perfeito, né? Todo dia é uma nova chance. Então eu desejo a todos os ouvintes que possam refletir sobre o assunto e serem mais felizes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Forte abraço ao senhor e tudo de bom. Qual é o nome da esposa? Isabel, minha esposa, minha companheira, Tá está aqui fazendo comigo. Ela é minha guia. E o que seria de mim se não fosse ela por trás de todo homem? Tem uma grande mulher, né? Guia financeira também, né? É o caixa, né? É o caixa, né? Gente, muito obrigado pela vinda e participação. Sucesso, tudo de bom a vocês.